de agosto. Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler Ezequiel 28 ao 30. Vamos lá? Profecia contra o rei de Tiro. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isso a ele. Cheio de orgulho você diz que é um Deus, e diz que como Deus você está sentado num trono, cercado pelos mares, que quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel? Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza? Pois agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Você pensa que é sábio como um Deus, e por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para o túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino. Você morrerá como um cachorro nas mãos dos estrangeiros pagãos. Eu, o Senhor Deus, dei essa ordem. A queda do rei de Tiro. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isso. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo. Rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe. Safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo, e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, o anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu joguei no chão, a fim de servir de aviso para os outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas, que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Profecia contra Sidom. O Senhor me disse: Homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, o Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você, por causa daquilo que vou fazer com você. Todos me louvarão. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacada de todos os lados, e todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Bênçãos para o povo de Israel. O Senhor disse: os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais o ferirão, como se eles fossem espinhos e roseiras bravas. E eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. O Senhor Deus disse: eu vou trazer de volta o povo de Israel de todos os países por onde os espalhei. E todas as nações ficarão sabendo que eu sou santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver em segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os seus vizinhos que o tratarem com desprezo, e Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Capítulo 29, Profecia contra o Egito. No 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito: eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu,
que você mesmo fez, mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo, com todos os peixes agarrados em você. Eu o jogarei no deserto, e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão, e não será sepultado. Eu o darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim, todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito: os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso, eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas, e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que foi você que o fez, e por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade de Assuã, no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados. Fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz: depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali eles serão um reino pequeno, mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá de ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. Nabucodonosor conquista o Egito. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei, nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora, eu, o Senhor Deus, digo isto: darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar licença para falar onde todos possam ouvi-lo, e assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deus castiga o Egito. Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, profetize e anuncie que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror. O dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir. Um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia e Cube, e até do meu próprio povo. O Senhor diz: desde Migdol, que fica no norte, até Assuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. O país será o mais deserto do mundo, e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar e o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para pôr em medo no povo descuidado da Etiópia. E esse povo ficará apavorado, e aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz: usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas, e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo, entregarei o Egito a homens maus,
Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan, no norte. Castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúsio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. E incendiarei o Egito, e Pelúsio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas, e a cidade será inundada. Os moços da cidade de Heliópolis e Bubaste morrerão na guerra, e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Téfanes. Uma nuvem cobrirá o Egito e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim, castigarei o Egito, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Rei de braços quebrados. No ano 11º do nosso cativeiro, no 7º dia do 1º mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, eu quebrarei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem o pôs numa tipóia, a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Eu estou contra o rei do Egito, quebrarei os seus 2 braços, tanto o bom como o que já está quebrado, e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes, e porei a minha espada nas mãos dele. Porém, quebrarei os braços do rei do Egito, e assim ele gemerá e morrerá na frente dos seus inimigos. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco, e darei força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada, e ele a apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Fantástico, né? O que eu queria falar sobre esse contexto? Eu já vi que você já marcou aí na sua Bíblia. Na verdade, já estava marcado que eu li bastante. Eu queria falar sobre esses movimentos entre as nações, né? Deus levantando a Babilônia contra o Egito e mostrando que era ele que estava por trás daquelas guerras. A gente precisa realmente enxergar Deus por trás dos fatos, como esse Deus que realmente está agindo na história humana para promover o estabelecimento da sua justiça. Então eu vejo o quanto que muitas vezes por trás de muitas guerras, né, não vou dizer que seriam todas, mas eu posso dizer que por trás de muitas guerras, eu acredito que existe realmente essa forma de Deus estabelecer a sua justiça. A gente vê, por exemplo, o Egito, que foi essa nação que subjugou tantas nações, que foi violenta diante de tantas nações, agora sendo subjugada, guerreada pelo rei Nabucodonosor. E aí depois a gente vê a Babilônia, que foi uma nação violenta contra todas as outras nações, sendo subjugada aí pelos medas, pelos persas. Então assim, eu vejo Deus realmente trabalhando na história humana para desconstruir essa subversão da justiça, né? Fazendo com que a sua justiça seja estabelecida, muitas vezes por meios que a gente não compreende, infelizmente. Afinal de contas, a palavra diz que as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas são para Deus. Então tem coisas que só a eternidade vai nos revelar. Mas é muito importante a gente enxergar o agir de Deus por trás de todas as coisas, como esse Deus que interage na humanidade para estabelecer o seu reino, para promover a sua justiça, a equidade e, óbvio, levar todos os povos à salvação. A gente tem o interesse maior de Deus, em salvar os povos. Inclusive, eu estava vendo na semana passada esse processo aí de se estabelecer esse acordo de paz, né, entre Israel e os países árabes. Então, se isso acontecer realmente, nós estamos realmente protagonizando os capítulos finais da história da Bíblia, porque isso também foi falado desse período de paz. Então, Deus está trabalhando por trás de todas as coisas, e a gente precisa enxergar isso e assim compreender a sua soberania. Né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está bradando, né?
E aquilo que você falou é muito importante no fator de que tem coisas que a gente não vai saber, tem coisas que são segredos e mistérios. E não cabe a nós a ficar questionando e colocando em xeque aquilo que Deus está nos falando através da sua palavra. Cabe a nós a entender o amor de Deus e o porquê que a atitude de Deus em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, às vezes é tão firme, tão forte. Por quê? Porque o culminar de todo o agir de Deus na face da terra, na humanidade, é a salvação de todos os povos. Né? Agora, sobre o capítulo 28, você falou que eu tinha marcado, eu falei, já está marcado, porque eu tenho estudado muito essa parte, né, por causa do livro. Né? Me fala um pouquinho, porque isso aqui está falando de Lúcifer. Sim, é uma analogia. Né? Aqui na analogia, Ezequiel falou sobre... isso aqui é muito interessante, você vivia no Éden. Ou seja, né, só um detalhezinho, o Éden já existia, né? Sim. O Éden já era uma criação que Deus já tinha deixado lá, já existia. Tanto que ele fala que o rei Tiro, né, nesse caso aqui, nessa analogia, é Lúcifer, que ele vivia no Éden, né? Que ele estava no jardim de Deus. Sim. Meu Deus, como é lindo essa compreensão de que o Éden, esse jardim de Deus, né, criado por Deus, onde foi colocado o primeiro homem, né? Aí vem aqui embaixo, ó, quando fala, eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas, você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. E a gente vê que privilégio, né? Que privilégio. Que possibilidade incrível que havia nessa... vamos dizer, comunhão, né? Nesse convívio, nessa possibilidade. Nesse estabelecimento que ele recebeu da parte de Deus. Uma vez eu vi uma especificidade acerca de Lúcifer, né, que me chamou muita atenção. Que ele foi criado como a obra mais perfeita de Deus. E se alguém chegasse no céu e dissesse assim para Deus, Deus, me mostra o que o Senhor tem de mais bonito, de mais perfeito. Deus me mostraria Lúcifer. Né? Inclusive o nome Lúcifer... Por causa da maneira que é exposta. Sim, né? Inclusive o nome Lúcifer se tornou hoje algo pra gente de referência a Satanás, de referência ruim, mas o nome Lúcifer significa cheio de luz. Foi Deus que deu a ele esse nome, né? Lúcifer, aquele que é cheio de luz. E aí, quando ele é lançado do céu na terra, ele passa a ter então o nome Satanás, que significa inimigo, adversário, opressor, né? Aquele que vem, que se levanta contra. Então, assim, essa passagem faz essa analogia entre a queda do rei de Tiro, que era uma nação que já tinha, assim, se levantado contra Israel, uma nação que tinha como característica o orgulho, e aí o orgulho de Tiro é associado ao orgulho de Lúcifer. Entendeu? Então, se tem essa analogia. Revelação aí. Sim, se tem essa analogia, né? Então, nessa analogia, a gente tem aí a associação de Lúcifer a essa figura do rei Tiro, né? Então... E é impressionante quando se fala dessas características que havia no corpo dele, né? Rubis, diamantes, topázio, berílio, ônix, jaspe, safiras, esmeralda, granadas. Tipo, você tinha joias de ouro que foram feitas para você. Ou seja, Ezequiel, no ele dia falava... em que foi criado. Olha que coisa Ezequiel estava falando exatamente naquilo que ele entendia como um homem mortal, naquilo que ele entendia como um homem mortal de que era. Mas isso é a ideia que Ezequiel tinha, né? Sim, Ezequiel a revelação Mas que ele recebeu. Imagina o tanto de coisas que não tinha explicação, que não tem até hoje, né? É verdade. Que é indizível, não tem como se expressar em palavra. Ou seja, a vaidade, né? De Lúcifer o levou a perder todo esse privilégio. Verdade. Eu tenho uma conspiração aí a respeito dessa definição de que o pecado original tenha sido o orgulho de Lúcifer. Não me contrapondo com a palavra, mas eu acredito que o pecado inicial foi a ingratidão. A ingratidão. Tudo que Deus havia feito eu já acho que a ingratidão foi um resultado... da rebelião. Resultado da inveja, sabe? Ele quis ficar no lugar de Deus. Então ele sentiu ciúmes, ele sentiu inveja, ele olhava para ele e via como ele era bonito, como ele podia circular naquele lugar, né? Então eu acho que isso aí, a ingratidão veio da inveja, da falta, na verdade, de nem querer o que o outro tem, né? Mas não querer que Deus tivesse aquilo. Sim. Embora ele olhasse para ele, via como ele era admirável, era lindo, era perfeito, entendeu? Então era como se ele queria continuar sendo só ele, o lindo, perfeito, admirável. Sim. Porque eu acho que lá no tempo ele já entendia que
ele jamais poderia ser Deus. Jamais podia tomar o lugar de Deus. Mas foi ousado a ponto Foi de querer. ousado porque sentiu inveja e se achava. Sim. E isso colocou na situação de rebelião automaticamente a ingratidão. Que Lúcifer é realmente um exemplo claro do que a inveja, sabe, pode levar. Do que a ingratidão pode trazer. Pode trazer a vaidade. Né? Então Deus deixou isso aqui bem claro através da vida de Ezequiel. Foi uma revelação e tanto, né? Tremenda. Que essa palavra abençoe grandemente a sua vida. Até amanhã, Ezequiel, do capítulo 31 ao capítulo 33.